Ação penal privada propriamente dita. É isso que nós veremos no vídeo de hoje. Além disso, não esqueça de continuar acompanhando nossos vídeos que falaremos aqui sobre os demais tipos de ação penal privada. Além da propriamente dita que veremos nesse vídeo agora, veremos também a ação penal privada personalíssima e a ação penal privada subsidiária da pública. Bem, pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre a ação penal privada propriamente dita. Bem, os crimes de ação penal privada são aqueles em que o titular da ação é o particular. Não é? Nós vimos nos vídeos anteriores que, no caso da ação penal pública, o titular da ação sempre será o Ministério Público. Não é? Então, diferentemente das ações penais privadas, em que os titulares desses tipos de ação são o próprio particular. Nós vimos também, no início desse vídeo, que existem três espécies de ação penal privada. A propriamente dita, que estamos vendo, a personalíssima e também a ação penal privada subsidiária da pública. Tá, ok? Essa ação penal privada propriamente dita é a ação penal privada comum. Né? Como o nome já está dizendo, é propriamente dita, ela é a regra. Porque as demais, a personalíssima e a subsidiária da pública, são exceções da ação penal privada. Tá? Então, quando não for personalíssima e quando não for subsidiária da pública, ela será simplesmente ação penal privada, né? Ou a propriamente dita, como o nome já está dizendo. Então, seguindo. Quando o crime será de ação penal privada? Como é que você vai saber, como é que nós vamos saber se determinado crime é ou não de ação penal privada? Bem, isso é muito simples. Sempre que o crime for de ação penal privada, o legislador expressamente ele vai dizer que nesse crime somente se procede mediante queixa. Com certeza você já deve ter visto algum dispositivo na nossa lei penal com esse tipo de passagem aí. Nesse tipo de crime somente se procede mediante queixa. Então, sempre que o legislador ele disser isso, sempre que a lei expressar isso para a gente, saberemos que aquele tipo de crime será um crime de ação penal privada, tá bom? Então, coloquei aqui também alguns exemplos para a gente ver aqui de tipo de ação penal privada. Então, temos aí, como exemplo, os crimes contra a honra da pessoa. Então, temos aí calúnia, no artigo 138 do Código Penal, difamação, injúria, nos artigos seguintes, aí, 139 e 140 do dispositivo penal. Temos também o exercício arbitrário das próprias razões, quando praticado sem violência. Não é? Você pode encontrar aí no artigo 345, parágrafo único do Código Penal. Então, aí temos alguns tipos de ação penal privada. E em todos eles o legislador vai dizer que somente se procede mediante queixa. Não é? Isso aí você já sabe que a queixa-crime, ela é a peça inicial nos crimes de ação penal privada. Qual é a previsão legal da ação penal privada? Coloquei aí para vocês na tela a previsão legal é o artigo 30 do Código de Processo Penal. Então, eu já falei isso em outros vídeos. É interessante, né, que você sempre, durante qualquer estudo que você estiver realizando de direito, tiver sempre a legislação em mãos, ter sempre a legislação em mãos. Então, você pode consultar aí o artigo 30 do Código de Processo Penal. Eu coloquei também aqui a letra da lei na nossa tela e diz o seguinte: ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação penal privada. Então, temos aí nesse dispositivo a fundamentação jurídica, o cabimento desse tipo de ação. Artigo 30 do Código de Processo Penal. Mas uma coisa interessante que você pôde observar aí, quem prestou atenção, vou voltar aqui, eu coloquei aí sublinhado no artigo 30
essa sentença que diz assim: qualidade para representá-lo. Pois bem, então quem tem qualidade para representar o ofendido? Depende. Se o ofendido ele for incapaz, naturalmente ele não poderá, ele precisará de um representante, não é, em juízo. Então, esse representante pode ser o tutor ou o curador, no caso dos incapazes. Agora, se não for o caso de um incapaz, for o caso de morto ou declarado ausente, quem representará, quem tem a legitimidade para representar o ofendido em juízo, será o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão. Eu coloquei para vocês aí uma abreviaçãozinha para facilitar nosso estudo, nosso entendimento, que é o CAD. Esse CAD está previsto aí no artigo 31 do Código de Processo Penal. Tranquilo? Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se esse vídeo ajudou você, deixe o seu joinha aí, compartilhe, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de continuar acompanhando o nosso canal e os demais vídeos sobre ação penal privada.